A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos, da parte de Deus, Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais um vídeo? A parte 2 dos enganos das denominações, né? E da parte que as pessoas estão saindo das suas religiões, do sistema religioso, né? E graças a Deus por isso, e eu trabalho incansavelmente e não me arrependo. Já me falaram que eu estou fazendo de serviço, né? Que eu estou afastando as pessoas das religiões, da igreja. Não sou só eu, é vários que Deus está levantando para tirar as pessoas de lá. É só você ir para o livro de Apocalipse, para ir 1º, 2 Timóteo, para ir para Pedro, que você vai entender que Deus manda se apartar qualquer lugar, ou no mundo, ou no sistema religioso, que tiver fraudulência, engano, mentira, injustiça, pedofilia, maldicência, caluniadores, acusadores, se apartar. Deus não habita mais em tempo feito por mãos humanas, irmãos. Está escrito isso em Atos, está escrito isso em Marcos, que Deus estava falando que habitar no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus e de João, que habitar nas pessoas agora. Não tem templo mais religioso. Independente de você frequentar templo ou não, o que importa é a fé genuína, verdadeira, em espírito e verdade, sinceridade de coração. É o arrependimento, é a mudança de dentro para fora. Você que roubava não rouba mais, você que matava não mate mais, você que enganava não engane mais, você que traía não traia mais, você que mentia não minta mais. Não estou falando que a gente nunca mais vai errar, irmãos. Eu estou falando para você não viver nessas coisas, praticando essas coisas. Porque o servo de Deus verdadeiro, ele não pratica, ele não vive no mundo de vícios, de droga, de prostituição, de pornografia, de nada dessas coisas aí. Ele saiu, ele virou uma nova criatura. Entendeu? Que é uma transformação, que é chamado de conversão e processo de santificação. Até o final da nossa estadia aqui nesse mundo, a gente vai ter coisa para se consertar com Deus. Mas a pessoa, quando ela... depois eu falo, vamos pro vídeo aí, eu faço um vídeo diferente falando sobre isso. Que santificação é um processo, mas... no tempo de 2 a 3 anos tem que ter alguma mudança. Se não tiver mudança, você tem que avaliar se você é convertido. Porque tem que ter alguma transformação. Não está falando que você vai ser perfeito e não vai errar em momento algum. Mas tá querendo dizer que você tem que ter feito alguma renúncia. Entendeu? Daquela vida antiga que você tinha no pecado. Se não tiver, se você ainda continuar em todos os frutos do pecado, a sua vida não foi transformada. Então você não se converteu. Entendeu? Então, muitos religiosos são assim. Vai para as igrejas, leva a Bíblia com terno e gravata, com a Bíblia cheirando a sovaco debaixo do braço, mas a palavra da verdade não está dentro dele, não transformou a vida. Não é as vestes, não é o que está por fora, é o que está por dentro. É a mudança de caráter, é a mudança de postura. Entendeu? É uma transformação de mente, é uma transformação de alma. Não tem nada a ver com veste. É lógico que ela vai se transfigurar por fora. Lógico que você não vai se vestir mais vulgarmente, né, mostrando o corpo para provocar tropeço nas pessoas. Não é isso, mas não é porque você veste um determinado tipo de roupa que você também vai para o inferno. É as suas atitudes. O que te leva para o inferno é as injustiças, a traição, a mentira, o engano, a fraudulência. Isso te leva para o inferno. Não é coisas, entendeu? É as suas práticas. Então, vamos lá. É as suas escolhas erradas que te levam pro mal, pra condenação. Não é objetos. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui, segunda parte. Que é a manipulação da fé. Olha só essa notícia. Manipulação da fé. Quem é o pastor golpista que criou seita e tirou dinheiro de fiéis? Então, gente... mas é o mais que tem. Ele que não enxerga isso aí. Então, Caio Modesto não enxerga. É o seguinte, tá todo limitado. Pastor é mercenário. Ele é pastor porque ele gosta de dinheiro. Peraí, agora sim. Ninguém falou que todo pastor é mercenário. Primeiro, você não sabe o significado de pastor, Caio Modesto. Você estuda as escrituras de olho fechado, com a religiosidade. Pastor é guia, que caminha para Cristo, que aponta para a palavra da verdade, que direciona ela para Cristo. Não é um cargo, é um dom dado por Cristo. Não é que é aquele que foi para uma faculdade de teologia e se denominou pastor e falou como se fosse um cargo, pastor. Pastor não é um cargo, é um dom.
Primeiro ponto é isso. E eu quero ver quem contradiz isso que eu estou falando aqui. Se a pessoa é sábio das escrituras, eu quero ver contradizer isso aqui. Porque eu pego Efésios e mostro escritura, versículo por versículo que está escrito isso lá. Que levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quem deu dons? Quem levou cativo? Foi Cristo. Entendeu? E agora vem com essa aqui. Ninguém está falando que todo pastor é pilantra. Lógico que tem pastor que prega em denominação, que é correto, mas que ainda não entendeu, que não existe mais templo, que o templo somos nós. Nunca falei que aqui, irmãos, no meu vídeo, que não tem que se comungar, que não tem que se congregar, que não tem que se reunir. Não falei isso, eu estou falando que não existe um templo físico mais, que agora a congregação pode ser em qualquer lugar. A reunião, você pode se reunir onde está 2 ou 3 ou mais, mas em qualquer lugar. Desde que o nome de Jesus seja o centro da reunião, entendeu? Os estudos das escrituras, ou louvor a Deus de agradecimento, ou a ceia do Senhor para compartilhar as bênçãos de alimento que Deus deu com outros. É para isso que serve a reunião, entendeu? Não tem nada a ver com o templo religioso, com o que chamam de igreja, que isso daí... se você chama um templo religioso de igreja, a pessoa não entendeu. Quer dizer que você está falsificando as coisas de Deus, porque a igreja é o corpo de Cristo, não é o templo religioso. Se você fala que a igreja é o templo religioso, você está indo contra a palavra da verdade, porque se Deus fala que a igreja é o corpo de Cristo e que nós somos o templo de Deus, você está querendo contradizer a Deus. Está falando, não, Deus o templo é lá, ó. Eu tenho que ir para aquele lugar lá. Se Deus fala que em Atos que não habita mais em templo feito por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas, oxe, para com isso, rapaz. Acorde, abre os olhos espirituais. Para de interpretar a Bíblia com religião, com dogma religioso. Interprete a Bíblia, ela se interpreta por si própria, pelo Espírito Santo. Oh, meu Deus, será que vocês não entendem isso, não? Não é assim que funciona. Não podemos generalizar e dizer claro que não. Quem está generalizando aqui, assim, meu amigo? Mas isso acontece por causa de notícias. Todas as religiões e denominações, não estou falando de pessoas, não vem de Deus. Agora, tem pastor, tanto tem servo de Deus dentro das denominações, que Deus fala em Apocalipse, sai daí, povo meu, sai dela, povo meu. Se Deus manda sair, é porque tem povo dele lá. E por que Deus manda sair de lá, então? Ah, não, ele está falando da igreja católica. Ah, isso daí é conversa de evangélico que não quer reconhecer o erro dele. Ele quer que os católicos reconheçam que eles estão errados, que a igreja católica não vem de Deus, que adorar santo não é de Deus, mas eles não querem reconhecer que eles também, os evangélicos, estão errados. Que não existe mais templo nenhum, que tem objeto ungido lá dentro das evangélicas também, que bota mais fé nos objetos do que no poder da palavra de Deus, que dizia o cristão com falsos ensinos, distorcendo a palavra. Na verdade é essa, tem que ser dita. Doa quem doer. E escute quem quer escutar. Quem tem ouvidos para escutar o Espírito, diz as igrejas, que escute. Quem não tem, ou quem quer tapar os ouvidos, que tape. Agora, quem vai se perder não sou eu mesmo, com essas coisas aí. Eu sei quem é o teu crido e sei o meu destino. Porque o Deus confirma que eu estou no caminho certo para mim direto. Não estou dizendo que eu sou perfeito, nem melhor que ninguém. Irmãos, não sou. Eu sou falho, sim, sou pecador. Mas aos olhos de Deus eu estou no caminho certo. Porque eu tenho comunhão com o Pai. E assim como eu, muitos irmãos sinceros, genuínos e verdadeiros têm. Até mais capacitado que eu. Porque eu sei quem tem mais capacidade que eu. E tem milhares e milhares de pessoas bem mais avançadas espiritualmente que eu. E eu admito isso. Que eu tenho a humildade para reconhecer isso. Só que eu também sei que eu estou no caminho certo. Agora, esses que são religiosos estão no caminho errado, só que não enxergam e quer achar que eles estão certos. Aí quer meter o pau nas igrejas católicas e como se ele fosse certo. Para você falar das católicas, meu amigo, você tem que criticar as suas também, como você está criticando aí. Só que você tem que entender que Deus não habita lá mais. Ele visita porque tem servo deles lá, que ele quer tirar de lá, mas ele não habita mais lá dentro. Deus ele está em todos os lugares, ele anda com você em qualquer lugar que você vá, desde que você tenha fé no Filho dele, no Jesus Cristo, na obra de Cristo na cruz. Parece que as pessoas não compreendem, cara. Não sei, cauterizaram a mente da pessoa com ferro quente, não é possível. Tantos anos de igreja dá isso aí, ó. Dá isso mesmo, é isso que o diabo quer.
essa daqui. De igreja Onde, não, por de causa do templo pastor, religioso, né? todos Igreja somos acabam nós. sendo repudiados pelas pessoas. Esse Você vê pastor que aqui, até eu, às vezes, falo de igreja como se fosse um templo religioso, porque ao longo das eras nos enfeitiçaram, nos enganaram, botaram na nossa mente, irmão, que igreja é um templo, é um prédio, é um edifício físico. Não é. Pra lá, viu? ele praticava golpe contra as pessoas, pedindo dinheiro através de revelações e roubava o dinheiro das pessoas. Tipo, olha, eu vou fazer isso ou aquilo, mas você precisa enviar um dinheiro para mim. Aí ele não fazia e ganhava o dinheiro nas costas das pessoas que eram inocentes. Tá, e você Então, é outro por causa desse inocente. tipo aqui de cristão, entre aspas, que o evangelho está sendo difamado em algumas igrejas. Olha só a cara de pau do apóstolo Valdemir. Ó, veja só, ele falou assim, por causa desse tipo de que o evangelho é defamado. Olha, tá vendo que ele não estuda o livro de Apocalipse? Meu, o que fala lá? Chifre, 10 reinos, 10 chifres, 7 cabeças e 10 chifres. Tá falando de nações e de povos ali. O que são povos? São povos que são uma besta que saiu da terra, ela é como cordeiro, mas fala como dragão. Entendeu? Então, quer dizer, ela vê como santo, como aparência de santo, mas na verdade ela é possuída pelo dragão. Então, que é Satanás, é uma figura de Satanás. Então, são povos de nações, de reinado que falam de Jesus, mas que são falsos. São falsos profetas, falsos cristãos, falsos profetas, falsos cristos, antes Cristo. Tá lá no livro de Apocalipse. Você tem que ter um código. Você tem o código para decifrar o livro? Então, o código é o Espírito Santo. Entendeu? Só que para você, não adianta você só ter o Espírito Santo. Você tem que alimentar o seu espírito com o Espírito de Deus. Para você desvendar os códigos, que é muito difícil, que tem não só no livro de Apocalipse, como no livro de Daniel, como no livro de Ezequiel, como em outros livros da Bíblia, até nos livros apócrifos de Jubileu, de Enoque, tem vários códigos. Se você não se empenhar e não se interessar em estudar, você não vai decifrar o código. Aí você vai discordar com o outro que estuda mais que você, com as suas opiniões pessoais, com a sua mente carnal. Aí você vai querer brigar com o outro, falar que o outro tá errado, com o outro que tá ali buscando, estudando. Mas estudando como assim? Não adianta você estudar a Bíblia, porque os falsos profetas também estudam. Mas ele estuda com a mente carnal, ele estuda com a mente religiosa. Para você ter amplo conhecimento do Espírito Santo, você tem que se desfazer da mente religiosa. Quer uma prova, irmãos, disso daí que eu estou falando não é verdade? Paulo perseguia cristão. Paulo era da lei, pregava a lei do Antigo Testamento. Ele dizia crer em Deus. Só que ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. E perseguia a igreja, que era o povo de Deus. Quando ele contou com Jesus no meio do caminho para Damasco, o que Jesus falou? Paulo, ou Saulo, para que tu me persegues? Quem é tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você me persegue. Porque ele estava perseguindo a igreja. Mandou muitos cristãos para a morte. Em Filipenses, ele fala, em Coríntios, em Timóteo, ele fala, o que eu aprendi da lei, considero como escolha, e tenho tudo como perca para ganhar a Cristo, porque eu era zeloso da lei, pregava a lei, mas eu fiz na ignorância. Aí, ó, pronto, já dei a prova. Agora esse faz a mesma coisa, na ignorância, ele fica pregando coisas que é nova aliança agora. Deus já cumpriu, já acabou, já tudo se tornou novo. Então, por causa da ignorância de você interpretar a Bíblia com a mente religiosa, você não tem tantas revelações como Paulo teve depois que se converteu a Cristo. Porque ele era zeloso da lei, ele não era convertido a Cristo. Entendeu? Ele entendia com a mente errada. E assim faz os religiosos. Enquanto eles não tiverem um encontro verdadeiro com Cristo, eles vão interpretar a Bíblia com a mente religiosa. E aí vão achar que estão certo. E estão errado. É esse o meu chamado, para acordar essas pessoas, as igrejas, que estão dormindo porque insiste em interpretar a Bíblia com os dogmas religiosos, e não puramente.
Tiago, Paulo chama a atenção disso direto nas suas o cartas. cara tá falido e ele quer que os irmãos ajudem ele. Misericórdia, irmãos. Então, gente, é por causa desse tipo aqui de pessoa que muitas igrejas estão aí morrendo espiritualmente. É por isso que muitas pessoas não querem ir às As igrejas estão morrendo porque é um trabalho de Deus. Deus está matando essas falsas igrejas. Isso é falsa. Entenda, Caio Modesto. Quem está matando as igrejas, quem está tirando o povo de lá é o próprio Deus. Entendeu? Ele falou que vai separar o joio do trigo. Os anjos vão fazer a separação. Será que você não enxerga, meu irmão? Acorde, pelo amor de Deus. Deus, faz uma obra nesse homem, meu pai. Pelo amor de Deus. Oh, desculpa, irmãos. É cômico se não fosse trágico. Misericórdia. Meu Deus do céu. Eu não compreendo como a pessoa não consegue enxergar, não consegue... Oh, pai do céu. Unge esse irmão com óleo do azeite do Espírito Santo. Jogue colírios nos olhos desses irmãos que estão dormindo com a religiosidade. Deus odeia a religiosidade, meu Deus do céu. Elas acham que todo mundo é igual ao Valdemiro Santiago. Então é tipo assim, olha, eu até gosto desse pastor, mas eu não gosto da ideia de igreja. Por quê? Porque tem esse preconceito. Por causa de quem? Por causa... Não é preconceito, é você que não quer obedecer a palavra que Deus fala, que não habita mais em templo. Que você vai se reunir onde está 2 ou 3 reunidos em nome dele. E aí qualquer lugar. Meu, ó, ele fala dos outros que engana, que são do mundo, e ele quer dar religião, engana do mesmo jeito. Mesmo que ele esteja enganando as pessoas na inocência, que eu não creio que esse que está falando, vos fala aqui, o Caio Modéstio, ele está enganando a pessoa propositadamente. Eu creio que ele é sincero. Só que ele interpreta a Bíblia com a religiosidade. Então ele está enganado e levando engano para os outros. Ele quer destruir os enganos das pessoas do mundo, sendo que ele também está enganado pela religião. Então, cara, é incoerente. Você cai na incoerência. É aquilo que Jesus falou. Um cego, se o cego guiar o outro, não cairão os dois na vala? Ele é um cego querendo guiar outro cego. Não enxerga. Caio Modesto, pare, meu irmão, de religiosidade, de pregar religião, de pregar templo religioso. Pregue o evangelho puro e genuíno. Não fala de templo religioso. Você tem que acordar e sair disso daí, cara. Desse sistema maligno. Será que você não enxerga que seu sistema enganoso é Babilônia, é maligno? Duque, Valdemiro Santiago, R.E. Soares e esses outros falsos profetas. Olha só esse vídeo. Esse projeto que saiu do coração de Deus, esse empreendimento. Aí eu pergunto, ó, um evangelho falando mal do outro, porque esse se diz evangélico, é da mundial. Esse daqui se diz evangélico. Aí será que eles não enxergam? Por que eles estão um falando mal do outro? Se um estão falando mal das suas denominações e das suas atitudes como pastores, não tem alguma coisa errada? Porque irmãos verdadeiros, a palavra diz que você não pode falar mal um do outro. Você não pode ir um contra o outro. Você não pode derrubar um ao outro. Porque os próprios irmãos se reconhecem entre si. Então alguma coisa errada tem aí, meu irmão. Eu mato, ó, com a cajadada, essas coisas aí. Vai investir R$1.000 na obra. Jesus falou que a gente foi enviado para pisar serpente e escorpião. Isso que eu estou fazendo é pisar serpente e escorpião. O que é a serpente? O engano. A serpente está aí, ó. Aí. Para investir todo mês. Ah, mas eu não tenho. Não, é você que Deus está chamando. Olha. É porque você não tem mesmo. Misericórdia. Eu estou mostrando aqui os milhares, ele está fazendo, não. Então a posse é sua. A posse do... Eu estou com a alegria do Espírito Santo e ao mesmo tempo com a ira do Espírito. Empreender na obra sua. Olha o que esse homem fala. Da sua capacidade. É sua dizer, vem aqui, eu vou fazer e Deus vai mudar a minha vida de patamar. Usando o nome de Deus, ó. Vê se pode uma coisa dessa. Homem, para com isso que você vai dar conta, meu Deus. Peça o seu. Lança o seu carneiro, nós vamos enviar. Você vai investir um por mês. Você não vai investir, você vai investir. Porque Deus vai ver a sua atitude e vai mudar a sua vida. Agora percebam que Paulo fala... Agora de quem que você fala que Jesus fala que se não se arrepender vai pro lago do fogo? Olha aí, ó. O homem está falando. Usando o nome de Deus para enganar as pessoas. Você acha que esse homem acredita no juízo final? Você acha que ele acredita na condenação do lago do fogo? Se ele acreditasse,
ele ia ter temor de Deus e não ia enganar as pessoas, certo? Ele pode até pregar do final dos tempos, mas ele não acredita. Porque quem acredita no final dos tempos tem temor de Deus. Não temor só porque Deus vai condenar a gente para o lago do fogo, mas temor por reverência, por respeito e por acreditar na palavra da verdade. Até no livro de Apocalipse, que fala da condenação dos ímpios. Entendeu? Se você acredita na palavra de Deus, você tem que acreditar em toda ela. Não só naquilo que te convém, naquilo que você quer acreditar. A gente tem que separar o que a gente quer acreditar do que Deus fala na sua palavra. Você tem que entender que nós somos falhos. Nosso coração é corrupto e enganoso. Entendeu? Nossos sentimentos e nossa mente prega peça. Então você tem que ater o que está escrito na palavra de Deus. Deus não mente, irmão. Deus não é homem para mentir. O homem mente porque ele é pecador. A Bíblia fala que a gente não pode confiar, o maldito homem que confia no homem. Ali ele não está falando só de você confiar em outra pessoa, está falando de você confiar em você próprio, porque a sua carne está com pecado, entendeu? Então, se você confiar na sua própria inteligência, na sua própria sabedoria humana, na sua própria capacidade, você vai se lascar, porque Deus fala que ele é sabedoria e pessoa, que você tem que confiar exclusivamente nele, nem em outro homem. Não está falando que você tem que ser paranoico e desconfiar de todo mundo, irmão. Não é isso. É que você tem que estar vigilante, porque como eu posso te decepcionar, você pode me decepcionar. E às vezes eu estou botando a confiança em você e aí eu caio do cavalo, porque eu falo, puxa, aí é como se eu adorasse você. Eu falo, aquele lá é uma besta, aquele lá anda direitinho, aquele lá nunca vai fazer coisa errada, aquele lá, aí a uma hora você se decepciona. Você não tem que botar a sua expectativa em homem nenhum. Você tem que botar a expectativa em Deus, porque de colocar na cabeça, eu tenho que perdoar se um homem falar comigo? Tenho, Deus manda perdoar. Mas não que você tem que confiar nesse homem de olhos fechados. Nem em mim, nem em ninguém. Você tem que comparar o que eu falo com as escrituras e o que os outros falam com as escrituras. A base é só a palavra de Deus. Mesmo que essa palavra de Deus confronte você. Fala, você está errado, você tem que se consertar. Você é pecador, você tem que mudar de vida. Mas quando Deus fala essa parte, ninguém quer ouvir. Porque confronta você, confronta o seu pecado, confronta o seu erro, confronta, faz você olhar de dentro para trás e refletir. Será que eu estou errado? Eu tenho que mudar minha vida. Eu fiz isso comigo, doeu, mas eu tive que fazer para ganhar minha salvação. Porque sem você reconhecer os seus pecados, os seus erros, você não ganha salvação. Tipo de atitude, esse tipo de cristão. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Eu dou risada disso aí. Um cristão falando, um errado falando do outro. Desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. É o que acontece com o Valdemiro Santiago. Agora, o outro texto, quem diz é Jesus. Um erra porque já está com o espírito do Satanás, porque isso eu falo, irmãos, com a autoridade de Jesus. Por que eu falo com a autoridade de Jesus? Porque o próprio Jesus falou do líder religioso que era filho do diabo. Vai lá estudar as escrituras, tá em Mateus, tá no Evangelho de Lucas, entendeu? Quando eu fiz o Evangelho de Lucas, não teve visualização quase. Poucas pessoas foram lá. Então, não pode falar que eu estou falando inventando, tá? Agora, a não ser que vocês não acreditem da Bíblia como a palavra de Deus. Aí é outra história, né? Aí não vai acreditar no que eu falo, porque o que eu falo está de acordo com o que está lá. Então a Bíblia está mentindo. Não sou nem eu que estou mentindo, é a Bíblia. Entendeu? Porque o que eu estou falando tá... Vai lá, se eu estou falando para você examinar, por que não vai lá examinar? Então, né? O errado não sou eu, não. Então, um já está possuído, que foi o outro lá que ele mostrou, por Satanás. E ele está sendo enganado por Satanás. Ele não está possuído. Que eu acredito na sinceridade desse aqui. Mas que ele está sendo enganado pelo espírito do anticristo e do Satanás, está por meio da religião. E aí um fala do outro e os dois são errados. Não, o certo é você, irmão. O certo não sou eu, é a palavra de Deus. Entendeu? Eu sei que o Espírito de Deus habita em mim para me pregar essas coisas. Por isso que eu estou falando de acordo com a palavra de Deus. Não com minhas ideias próprias, nem não com o meu pensamento. Agora, se alguém não acredita que eu sou de Deus, é o direito de cada um. Não fico ofendido, não fico bravo. Mas então não vejo o vídeo, irmãos. Se você acha que eu estou me achando, que eu sou o mais sábio, nunca falei isso aqui nos meus vídeos. É sua interpretação. Se alguém interpreta assim, está interpretando da sua própria mente.
Nunca falei que eu sou mais entendido. Eu falo da parte de Deus. Quem me dá sabedoria é Deus, não vem de mim. Eu tenho só a 6ª série. Eu não estudei. Se não fosse Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu falo, vem tudo de Deus. Nada vem de mim. Nada eu sou de mim mesmo. Eu diminuo para Cristo crescer. Eu não sou nada sozinho não, irmãos. Tudo que eu falo aqui, tudo que eu entendo da palavra, é dom que Deus me deu. Agora, se alguém não acredita que eu seja capacitado por Deus, é o direito de cada um. Então não vejo o vídeo. Você está vendo o vídeo de uma pessoa que é falso profeta, que é enganador? Então, aí vocês vão para o engano. Vocês acham que eu estou enganando? Cada um é o direito de achar o que quiser. Mas eu vou continuar com o meu trabalho aqui, eu não desisto. Não importa o que ninguém pensa. Nem quantas visualizações eu tenho ou seguidor, não me importa. Eu não estou importando com quantidade. As almas que Deus alcançar através de mim, é aquilo que Deus quer alcançar. Se Ele quer alcançar 10 almas, Ele vai alcançar 10 almas. Se é 3, é 3 almas. Se é 1000, é 1000 almas. Então tudo está na mão do Senhor, não depende de mim. Entendeu? Então eu não estou atrás de quantidade não, nem de aprovação de homem. Eu estou atrás da aprovação do Senhor. Vamos lá. Está em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou seja, a Mamon. Então, esses homens aí, eles são movidos não pela fé, mas pelo dinheiro. É por isso que muitas pessoas... já você tem a fé, fecham a cara, mas tem uma fé enganosa. Porque elas acham que as igrejas querem tomar o seu dinheiro. Você só está falando de igreja, é assim, sim, senhor. Emílio Santiago, não inventa a história. Profetas que muitas pessoas pensam dessa maneira. E isso também estão certo em pensar pode assim. ter causado aí um declínio. Irmãos, pode pensar assim, porque se você estudar as escrituras, não deixe se enganar por pensamento de homem. Ele é um homem, nem por meu. Por isso que eu falo aqui tudo que eu tô... Vê se ele falou alguma vez, tudo que eu tô falando aqui, compare nas escrituras. Ele falou isso, eu já falei. Certo? Vê se no meu canal tem número aí. Você pode ver o canal de outros aí, ó, para ajudar a causa, que não é causa de assistência social que eles pedem. É para, compra o meu livro, para ajudar o meu canal a crescer. Aqui é o número da minha conta. Vê se eu faço isso aqui. Então, por falar a verdade, como diz o apóstolo Paulo, fiz inimigo de vós. Por quê? Ninguém quer saber da verdade, quer saber disso aí, que ele está falando. Vamos à igreja. Um que é do mundo, dizia a pessoa da palavra. Não de igreja. Porque quando você sai da igreja, você, que nem os religiosos, inventaram isso de você estar desviado. Desviado é quando você sai da palavra, para de estudar as escrituras e para de pôr em prática o que você aprende lá. Aí você está desviado. Desviado de Deus. Agora, quando você sai de uma denominação, aí eles vêm falar que você está desviado para você voltar. Porque senão Deus vai te amaldiçoar. Mentira! Deus não vai amaldiçoar. Pelo contrário, Ele vai te abençoar, irmãos. Porque você está tomando a decisão certa. Aí esses cidadão aqui não enxerga isso e fica... Eu só estou fazendo esse vídeo para esclarecer a mente de vocês, senão eu nem fazia. Porque quando eu vejo que os caras ficam pregando religião, me dá ânsia de vômito. É o mesmo que Jesus falou para a igreja de Laodiceia. Sou rica, sou abastarda, não sabes que é nu, desgraçado, compre colírio de mim. Foi o próprio Jesus que falou, palavras duras. Jesus usou palavras duras lá no Evangelho de Mateus. Vós sois filhos do diabo, hipócrita, raça de víboras. Para os religiosos ele falou. É só vocês ser coerentes e analisar. Se ele falou isso para os religiosos, isso é um círculo que vai até o tempo do fim. Os religiosos enganando as pessoas. E alguns que são genuínos, mas não tem, interpreta a Bíblia com o dogma religioso, ele engana sem querer enganar. Entendeu? Ele engana por não tirar a religião do coração dele. Ele tá, mesmo que ele tá adorando o sistema. Oxi, será que a pessoa não enxerga? No decorrer de muitos anos. Mas tem também aqueles falsos crentes que gostam de dar mau testemunho na internet. Olha só essa reportagem. Mãe, ex-adventista e praticante do swing. Tive medo de contar aos filhos. Então olha só. A mãe praticava swing enquanto era cristã e frequentava a igreja adventista, mas não queria falar para os seus filhos. Isso é convertido? Swing é quando você tem relação com mais pessoas. Você vai numa casa de swing, ali você tem relação com um monte de gente que você nunca viu na sua vida.
Isso é um pecado. Isso daqui é o retrato de pessoas que não servem a Deus e sim a Satanás. É por isso que muitas pessoas estão... Você não serve a Satanás, mas você está sendo enganado por ele, Caio Modésto. Entendeu? Porque você acredita em religião. Não tem diferença em você acreditar em ser um falso cristão de ser enganado por Satanás. A diferença é que Deus vai ver sinceridade do coração. Você vai ser salvo como provado pelo fogo, de raspão. Porque eu vejo sinceridade, mas eu vejo que você está enganado em muitas coisas, meu amigo. E não porque eu estou certo, mas porque a palavra está certa. Você tem que se aprofundar mais, tirar os dogmas religiosos e interpretar a Bíblia somente com unção do Espírito. Senão você nunca vai chegar ao entendimento e vai ser mais o cego guiando outro cego para a vala. Entendeu? Então, se ela é errada e os outros é errado, você está enganado. Entendeu? Então tire a trava do seu olho para tirar o cisco do olho do irmão. Lembre que Jesus falou, guia cegos. Como quer tirar o cisco do olho do irmão tendo uma trave no seu? Tire primeiro a trave do seu olho. Eu fiz isso comigo. Eu tinha uma trave no meu olho e tirei. Por isso que agora Deus me capacitou para tirar o cisco dos olhos dos irmãos. Agora você quer tirar o cisco tendo uma trave no seu? Cara... Porque quando vê essas reportagens, falam o seguinte, olha, os crentes são hipócritas, eles não praticam aquilo que a Bíblia está ensinando. São. Então, Jesus falou o que para os religiosos fariseus? Raça de víboras, hipócritas, acabei de falar. Ele não entende, cara. Entendeu? Não estou falando que você é hipócrita, meu amigo, meu irmão. Mas você não está com o entendimento pleno. Entendeu? Porque a gente sabe diferenciar, irmãos e irmãs aí que estão me ouvindo, uma pessoa que está sendo enganada pelo sistema do hipócrita. Hipócrita é fingido, entendeu? É falso. Você sabe distinguir, porque o dom da palavra de Deus dá discernimento de espírito, entendeu? Eu sei que ele é um cristão sincero, mas sei também que ele está enganado em muitas coisas, porque ele interpreta com a mente religiosa. Quando ele tirar a mente religiosa e substituir por uma mente do Espírito Santo, ele vai ter maior compreensão e vai parar de pregar denominações e igreja aí fraudulenta. Porque a igreja, que é um templo físico, é a noiva falsa. Não é a verdadeira. Oxe, parece que a pessoa não entende. Eita, hipocrisia, você pregar o seguinte. Olha só. Agora eu pergunto, por que está acontecendo em várias religiões que ele está pregando? Olha quantas desgraças acontecem nos tempos que ele já listou aí, perceberam? E por que tudo isso está acontecendo? Não é uma profecia bíblica? Se Deus está permitindo que aconteça isso dentro dos templos, é para você ficar lá ou se afastar? É questão de raciocínio lógico, meus irmãos. Ou a pessoa não raciocina? Cadê a movimentação do cérebro? Entendeu? Então, como que ele quer levar as pessoas para lá, sendo que Deus já está tirando elas de lá, para poder ele ficar falando dos erros dos outros, para levar também a pessoa para o outro erro? Porque a pessoa está indo para o erro, mas ele está querendo puxar a pessoa para o outro erro, achando que aquilo é o certo. Não é. Entendeu? É isso que eu não entendo, cara. Tá difícil. Das impurezas sexuais e seguir a sua vida com fé em Cristo. E essa mesma pessoa que está pregando dessa maneira é hipócrita, porque depois do culto, ela está indo na casa de swing. Então, que vida dúbia é essa? É por causa desses falsos crentes que muitas pessoas não estão frequentando as igrejas. Então, gente, perceba. Não é por causa disso. São vários motivos. É que as pessoas estão abrindo os olhos, Caio Modésto. Das igrejas inclusivas. Olha só, evangélicos lotam a Igreja Gay de São Paulo durante a inauguração de templo. Então, gente, quando as igrejas começam a deturpar o evangelho, sabe o que acontece? Isso daqui. Quando elas não pregam o evangelho verdadeiro, igrejas inclusivas são abertas. Então, a ideia da igreja inclusiva é mais ou menos assim. Olha, Deus ama todas as pessoas. Então, o que importa é o amor e não suas práticas. Por isso que muitas igrejas tá errado mesmo. Aí estão sim, aí em voga no mundo. porque as pessoas não conhecem o caráter de Deus. Ela conhece de ouvir falar, Deus é amor. Então, porque Deus é amor, Jesus já morreu na cruz, já pagou o seu pecado, então eu posso pecar à vontade. Eu posso ser homossexual, eu posso ser adúltero, eu posso ser... isso é o que Judas, a carta de Judas fala. Então, transformando a graça de Deus em libertinagem. Quando Deus nos libertou, não foi para a gente viver de qualquer jeito, do jeito que a gente quer. Te libertou para tirar da corrente do pecado, da prisão do pecado, e te libertou para você fazer a vontade de Deus.
Seguir o evangélico, o evangelho puro, genuíno. Por que ele fala te liberta? Vou dar um exemplo aqui. Quando você entende o evangelho, entende, como que eu posso falar? Anda pelas obras da lei, você está preso, porque você é limitado. Então, quando você anda pelo Espírito da graça, você está livre. Então, você vai obedecer a palavra de Deus sem a restrição da lei do Antigo Testamento, porque Jesus já cumpriu, entendeu? A diferença, e as pessoas não conseguem discernir isso na mente delas, entendeu? Então, não quer dizer que Deus te libertou, que você possa viver em pecado, que você... Não, se você pensar assim, você não vai para o céu. Eu sinto te dizer, não sou eu que estou determinando. Está escrito na Bíblia, vai comparar lá. Se você não acredita, aí eu não posso fazer nada e eu vou continuar pregando as mesmas coisas. Não estou julgando ninguém, não estou mandando ninguém para o inferno. Eu estou falando, é a mesma coisa se eu falar de mim. Se eu não me arrepender, se eu continuar nos meus pecados, eu vou para o inferno. Entendeu? Querendo eu ou não, eu vou. Entendeu? Porque eu não me arrependi. Então por que eu seria incoerente falar para a pessoa, não, pode viver no pecado aí, porque aí Deus vai me punir, ele vai chamar atenção. Você está induzindo as pessoas à libertinagem? Eu te chamei para isso? Aqui, ó, eu vou ter que prestar conta de tudo que eu falo, irmãos, para Deus, no dia do tribunal de Cristo, no dia do grande trono branco do Senhor, no dia do julgamento final, eu vou ter que prestar conta. Então, cada um que faça o que quiser, interprete do jeito que quiser. Eu interpreto pelo Espírito Santo. A igreja da Dona Holder, por exemplo, é uma das mais famosas. Ali tem pessoas que são celebridades, atores, cantores, que frequentam lá. E tá tudo ok para eles. E o que acontece é o seguinte, essas pessoas, elas ouvem a mensagem do Evangelho, mas a mensagem do Evangelho confronta demais. Então o que acontece? Isso é verdade, confronta. Eu vou abrir a minha própria igreja conforme a minha vontade. Pessoas não gostam de ser confrontadas. Então é mais ou menos assim. Eu vou atualizar a Bíblia para que ela apoie as minhas práticas. Isso daí isso é verdade. Isso eu concordo com você. Teológico. Então perceba que tudo, gente, está muito bem conectado. E essa decadência, gente, você pode ver que está muito saturada hoje em dia. Você consegue ver em todo lugar. E as igrejas inclusivas não têm parte com Deus. Mas olha só... Nenhuma igreja de pedra tem parte com Deus. Todos que... Porque Deus vai destruir, vai queimar ela igual foi no ano 70. O ciclo se repete. Será que a pessoa não vê isso? Você vai ser soterrado pela destruição dos escombros, meu amigo. Se Deus manda você sair fora do arraial, sai daí, povo meu. Todo que profere o nome de Cristo, aparte-se da impiedade. Meu Deus, tá cheio de versículos na Bíblia falando para você se afastar de tudo que é injusto. Nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Nos últimos tempos, homens serão avarentos, presunçosos, caluniadores, traidores, blasfemos, mais amantes do deleite do que amigo de Deus, tendo aparência da piedade. Tendo aparência da piedade. Da onde tem a aparência da piedade? Quem se veste de santo? Vai pra cima de mim, rapaz. A Bíblia lidar com esses textos, pastor Alana? Primeiramente, eu quero dizer que existe uma grande dificuldade de um cristão lidar com essa questão, principalmente se for um cristão gay, porque ele cresce ouvindo que ele não é aceito como é, né? E muitas vezes existe até aquela homofobia cordial. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. A gente te ama, mas você tem que mudar. Na verdade, Deus odeia o pecador e também odeia o pecado. Essa frase aí é da galerinha do não-judeus, tá? Só não tem base bíblica. É uma linguagem que até é cheia de cordialidade, mas por trás disso existe realmente uma rechaçação, uma exclusão. A segunda coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia ela vai sempre precisar ser avaliada dentro de uma questão popular. Não. Avaliada? Ou seja, você vai avaliar Deus agora? Atualizada a nossa cultura. A mesma ideia do Ed Renekiewicz e de outros pastores liberais. Aí, minha filha, você tá... E quando eu falo de uma questão de interpretação popular da Bíblia, eu estou falando de um triângulo da hermenêutica. Eu estou falando da realidade... Esse negócio de hermenêutica, como que é a outra palavra que eles usam muito? Ele fala uma outra palavra, isso me veio na mente outro dia, ela falando nessa palavra, eu lembrei dela, que veio na minha mente. Hermenêutica, exercese,
Tudo isso é para confundir a mente da pessoa, irmãos. Eles falam difícil porque o povão não entende essa língua difícil e ele não explica o significado. Quando eu falo qualquer coisa difícil da palavra aqui, eu dou o significado dela. Tá? E eles lubridiam a pessoa. Hermenêutica, hermenêutica, exegese. Quem é que sabe raio que é isso? Vai, fala a língua do povo. Tá, mulher? Para confundir, eles fazem isso, é estratégia do diabo. Para confundir a mente de vocês, para dar a volta, para poder falar assim, não, ó. Deus, ele aprova sim o homossexualismo. Ele ama o pecador. Na Bíblia está escrito que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E ele vai ter que condenar o pecado. E se o pecador não se arrepender, vai ter juízo, seja ele quem for. Ó, irmãos, eu vou parar o vídeo aqui, ó. Vai ficar muito longo. Vou dar a última ressalva. Irmãos, a gente tem que tratar toda criatura de Deus com respeito, com educação. Seja um pecador, seja um santo, seja uma pessoa certa ou errada. Deus fala para nós amarmos até os nossos inimigos, certo? Amar não quer dizer conviver, não quer dizer que você tem que aceitar tudo que ele te prejudique, não é isso. É que você tem que perdoar, certo? Eu tenho colegas homossexuais, e quando eu falo de homossexualismo aqui, eu não estou falando só de homossexualismo, eu estou falando dele porque é o assunto de pauta. Mas eu falo do adultério, eu falo também que é errado, eu falo do assassinato, da ladruagem, do engano, da distorção da palavra, da fraudulência, de tudo. Tudo isso é pecado, entendeu? Então, como esse assunto é muito discutido, porque já jogo para a parte do preconceito, eu sempre trabalhei de vendedor, nunca desprezei, nunca tive preconceito, brincava com os homossexuais, com os travestis e tudo, brincava assim, com respeito, não tinha nada disso daí que muita gente pensa, porque as pessoas têm mente suja, né? Então tem que explicar, dar detalhes, porque a mente poluída do ser humano é complicado. Aí eu respeitava eles, só que eu não concordava com a prática, e nem concordo. Certo? E eu sei que Deus vai julgar aqueles que não se arrependem, seja o pecado que for, seja adultério, homossexualismo, o que for. E a Bíblia sim condena a prática do homossexualismo, sim. Entendeu? E agora querem distorcer a Bíblia para a Bíblia se adequar aos tempos modernos. Isso é coisa do diabo, porque a Bíblia ela já é atual. Entendeu? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Entendeu? Então, vou ver só mais um pouco aqui para completar 45 minutos e eu paro, tá, irmãos? Pessoa da realidade da comunidade e da realidade social. Olha lá, se adaptar à realidade das pessoas. Isso, exatamente. Aí, então eu posso usar textos, por exemplo. Diz que é pastora, hein? O mais antigo, mais falsa pastora. Do Testamento foi escrito 450 anos antes de Cristo. O mais recente do Novo Testamento, 90 anos depois de Cristo. Por isso que Paulo fala que a mulher não pode exercer coisa de homem. Aí joga pro machismo, né? Então Deus é machista, vai falar que Deus é machista. Porque ele fala, mulher pode ensinar sim, ser professora, mas não ensinar a palavra de Deus. Ensinar não quer dizer que você não possa pregar a palavra de Deus para uma pessoa por ser mulher, não é isso. Tá falando de você exercer o cargo de pastoral. Quantas pessoas na Bíblia teve cargo pastoral? Só Raquel. Mas a Raquel não foi chamada por Deus para exercer o cargo pastoral. Ela era pastor de ovelhas, de animais. Pastora de ovelha, porque não tinha homem na família. Labão tinha 2 mulheres. Entendeu? Por isso que Raquel trabalhava no pastoreio. Mas tirando a Raquel, quantas mulheres teve pastoreio na Bíblia? Fala para mim. A maior parte era homens. Entendeu? Então não é questão de machismo aqui. Mas quem quiser achar que ache. Entendeu? É questão, por causa disso aí, Porque Adão não foi enganado, mas a Eva tendo sido enganada, Adão errou, pecou, os dois erraram. Mas quem foi a precursora no erro que Satanás usou? A mulher, entendeu? Aí, o que acontece aí, Ela tá falando, a besteira que ela tá falando. Nesses textos, inseram um vocábulo que foi criado em 1868 por Karl Marx Bennett, que foi um jornalista astro-húngaro, que era escritor, poeta e ativista dos direitos humanos. Você está falando do termo homossexual. Agora eu falo para você, o que a Bíblia diz em Colossenses? Irmãos, não deixais enredar, vou parar por aqui já, que já está grande o vídeo, tá? Não se deixar enredar por vãs filosofias, enredar por vãs sutilezas, como é preceito do homem, que engana com a sua astúcia e fraudulentamente. Está na Bíblia isso, irmãos.
Ou não, quem conhece, se vocês aí do outro lado conhecem um pouco das escrituras, sabe que eu estou citando o que está lá, certo? Então vai comparar lá, entendeu? O homem com astúcia de quem? Quem é que tem astúcia? Satanás. Então esse Satanás, pelo espírito dele, sopra no ouvido do homem, igual quem assistiu a novela de Jesus, sabe que Satanás fazia assim, ninguém vê ele, que ele é um espírito, mas parecia na novela a imagem para a gente entender, né? Como é que ele faz, ele fica... Aí você vai e repete o que Satanás falou na sua vida. Vai distorcer a palavra de Deus. Entendeu? Por quê? Porque você não vai com o coração para a palavra de Deus, você fica ouvindo a voz do diabo. Entendeu? Aí o diabo te usa para distorcer a palavra de Deus. Então, na novela Apocalipse também fala que o diabo ia usar as religiões para enganar. Entendeu? Tem muitos sinais que Deus está usando, de todos os tipos de coisas e sinais, para abrir os olhos das pessoas. Mas porque as pessoas não têm interesse de estudar a Bíblia, ou diz que não tem tempo, alguns não tem mesmo, porque alguns eu sei que a vida são bem corrida, mas tem que achar um tempo para Deus, irmãos. Tem que achar. Entendeu? Mas muitos são porque tem preguiça mesmo, que vai buscar mais coisas do mundo, está interessado com as coisas desse mundo mais do que com as coisas de Deus. Eu, por mim, eu posso perder o que eu perder, meu. Para mim, eu só não posso perder a Deus, só não posso perder a palavra da verdade, porque é ela que me direciona como eu devo andar nesse mundo, para mim não errar, para mim não desviar do caminho de Deus e me perder. Entendeu? É ela que ilumina, é lâmpada para os meus pés. Entendeu? Então, primeiro lugar para mim vem o reino dos céus. Primeiro lugar para mim vem a palavra de Deus. Quando eu acordo, primeiro que eu faço é ler a Bíblia e orar. Ou ouvir. Se não der tempo de eu ler, eu ouço em áudio. Enquanto eu vou fazendo as minhas coisas, com o ouvido bem, prestando afiado, prestando atenção no que eu estou ouvindo para saber interpretar com o Espírito Santo. Entendeu? Então é isso, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Badalhe o sininho de todas para receber as notificações. Quem gostou, compartilhe o vídeo, tá, irmãos? Peço em nome de Jesus que vocês compartilhem. Desculpa o meu jeito aí. Tem jeito que vídeo que eu falo mais manso, mais tranquilo, mas isso daí é que me causa uma revolta e que a revolta que vem de Deus. Por causa desses enganos que estão aí no mundo, né? Usando as religiões e o mundo também em si, fora das religiões também. Que Deus me avisou, Ele falou que nós vamos passar por um tempo de grande engano. De grande, mais grande, imagine grande, imenso engano. Como nunca houve na face da terra. Então, se você não tiver alicerçado nas escrituras, muitos não buscar a Deus lá na palavra de Deus, vai ser ilubridiado. E vai se perder. Alguns vão se perder. Outros vão acordar a tempo ainda. Mas outros vão se perder, infelizmente. Né? Mas as pessoas não querem. Eu não posso pegar a pessoa e obrigar. Não, você tem que ler a Bíblia. Não, cada um. Se ela prefere as coisas desse mundo, eu vou fazer o quê? Ela mesmo que se perde. Ela mesmo que se autocondena. Então, eu vou fazer o quê? Tá bom? Compartilhe, badalhe o sininho, se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo a novos inscritos. Deus abençoe a todos. Fui. Tchau. Não se assuste com o meu jeito assim não, tá, irmão? Eu sou manso, sou tranquilo. Não sou de confusão, não. Mas eu me revolto com esses enganos aí. Sabe? Esses enganos aí é a revolta de Deus em mim. Entendeu? Até mais. Fui.